Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam 2 manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do rio seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através dos galhos pelados da caatinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, sem a Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na cabeça. Fabiano sombrio, cambaio, o aió tiracolo, a cuia pendurada numa correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro, o menino mais velho e a cachorra-baleia iam atrás. Oi pessoal, tudo bem? É bem assim que começa esse clássico da nossa literatura chamado Vidas Secas, do autor alagoano Graciliano Ramos. Graciliano olhou para isso tudo muito de perto, ele era nordestino, de Alagoas, ele era filho de comerciantes e pôde se dedicar aos estudos. Ajudou os pais no comércio, fixou-se em Palmeira dos Índios e acabou se tornando prefeito da cidade, mas acabou renunciando também o cargo 2 anos depois, porque ele dizia que a política era muito conturbada. Na época que Graciliano começou a escrever, o país fervilhava com mudanças tanto no campo das artes quanto na política. O modernismo se consolidava, reforçando a formação de uma identidade artística nacional, e Graciliano Ramos retratou o Nordeste dando voz a uma parte da população que muitas das vezes era esquecida. Esse livro é quase uma leitura obrigatória para todos que desejam conhecer o Brasil e esse momento histórico que passou o país. Por meio desse olhar observador e extremamente detalhista que Graciliano Ramos lança sobre a questão e que, infelizmente, esse momento que foi plataforma política por muitos anos ainda se prolonga. É impossível falar de Vidas Secas sem se apropriar desse momento social e desse momento econômico por que passava o país. É que essa história foi publicada em 1938 e relata a história de uma família de retirantes fugindo da seca. E revela também as relações de poder estabelecidas dentro do capitalismo brasileiro. E a gente está falando aqui, pessoal, da década de 1930, momento que inicia-se a industrialização da América Latina como um todo. Momento em que a classe trabalhadora se mobiliza para reivindicar seus direitos, suas melhores condições de trabalho, e que culmina com vários movimentos, vários atos, por exemplo, desde a Coluna Prestes até a Revolução Cubana, em 1959. Acontece que se de um lado acontecia a modernização da arquitetura urbana e a chegada dos automóveis, de outro aumentavam as doenças, o saneamento era praticamente zero e a expectativa de vida máxima era de 50 anos. E no interior era o coronelismo que ditava as regras. E claro, né, gente, os autores dessa época não foram insensíveis quanto à situação vivida no país, né? E por isso na literatura isso é sentido. Tanto que o Romance de 30 foi capaz de sintetizar os grandes problemas do seu tempo. Inclusive, esse era o grande tema. A literatura que antes enxergava de maneira amena e até pitoresca a realidade brasileira, começa agora a enxergar um Brasil como um país subdesenvolvido, com todas as suas mazelas, com todas as suas injustiças e todas as suas desigualdades sociais. Daí a presença do proletário, daí a presença do pobre nos romances e nos poemas, como em Raquel de Queiroz, como em José Lins do Rego, Carlos Drummond de Andrade, Gilberto Freire e Graciliano Ramos, por exemplo, que criaram uma literatura ficcional muito crítica com a denúncia social, que é uma das características da estética modernista. Vidas Secas é um livro constituído por capítulos aparentemente independentes, mas que se integram, que interagem, eles dialogam uns com os outros e que dão, por conta disso, sentido à obra. A todos os personagens é dedicado um capítulo exclusivo, inclusive a cachorra-baleia, que pode ser entendida nesse contexto como parte da família. Essa ideia de capítulos independentes, que pode se ler fora da ordem e tudo mais, vem muito do fato de que o autor ele vendeu capítulos separados publicando em jornais, em revistas. Além disso, como a obra está dividida em 13 capítulos e alguns deles dedicados
especificamente a cada personagem, isso gerou a ideia de que o romance seria meio que desmontável e que cada capítulo seria capaz, digamos assim, de viver por si só. Vidas Secas é uma narrativa em terceira pessoa com um tempo muito mais psicológico que cronológico, em que a gente, enquanto leitor, é inserido nesse universo da seca nordestina, convivendo com os personagens Fabiano, sim, a Vitória, o menino mais velho, o menino mais novo e seus animais, que seriam o papagaio e a cachorra-baleia. Essas personagens, elas carregam consigo a rudeza e a aridez do sertão. E uma das características deles é exatamente essa, eles quase não falam. É interessante isso porque essa linguagem do silêncio é tão presente, tomando os espaços da narrativa, que o silêncio parece também ser um personagem. E o silêncio tem muita importância nesse contexto, pessoal, porque quando eu viajei pelo sertão para fazer minhas pesquisas, meu projeto, né, e tudo mais, meus estudos, eu pude constatar que o silêncio, ele é uma espécie de uma necessidade. Porque quanto mais se fala, mais o sertanejo sente sede. Parece óbvio isso, mas a gente está falando de um sertão, a gente está falando de um clima que exige de maneira severa beber água, se hidratar o tempo todo. Mas como, nesse contexto, já que não havia água? O silêncio, então, é algo imperioso até. Daí a gente tem o que outro autor traduz bem esse momento e nos ensina. João Cabral de Melo Neto diz que o sertanejo tem um falar de pedra. É como se houvesse uma pedra na boca. Essa pedra, ela incomoda. Por isso o falar pouco, por isso a contenção, a objetividade e até mesmo a aridez das palavras, a secura das palavras. Parece que a geografia se incorpora no homem e é bem isso que a gente vê aqui em Vidas Secas. E quando a gente fala em sertão, seca, nordeste e retirantes, a gente precisa parar para se perguntar o que é que envolve a palavra sertão. O sertão basicamente se divide em 4 sub-regiões: o meio norte, o sertão, o agreste e a zona da mata. Por exemplo, a zona da mata, ela domina todo o litoral. Entrando um pouquinho mais em direção ao meio do país, a gente vai ter o agreste. O agreste, a gente vai ter a característica de um solo que é muito pedregoso, a vegetação é rala e pequena. Nas áreas altas tem uma maior espécie de umidade e nos terrenos mais férteis predominam a cultura de subsistência e a pecuária leiteira, por exemplo. E aí a gente, continuando esse caminho para o interior do país, para essa interiorização, a gente vai ter o sertão. O sertão, ele apresenta o solo bem raso e pedregoso, com chuvas escassas e muito mal distribuídas, o que dificulta muito as atividades agrícolas e onde a vegetação típica é a caatinga. E aí, considerando tudo isso, né, ou seja, essa estrutura fundiária, essa estrutura social, aliada à aridez do clima e da própria geografia, era quase que uma condenação para essas pessoas de estratos sociais menos favorecidos viverem ali. A gente vê aqui em Vidas Secas como essa realidade era desumana e essas pessoas eram verdadeiras vítimas dessa política oligárquica e concentradora de renda. A seca aqui nesse livro é explicitada, gente, como um fenômeno natural e, ao mesmo tempo, ela é personificada na vida humana. A própria linguagem, como nós falamos, por exemplo, ela é uma linguagem muito direta, ela é uma linguagem muito seca, muito objetiva. O que esse livro traz e que impacta é a trajetória dos retirantes com uma descrição muito detalhada que envolve tanto a paisagem quanto os personagens. É um grande drama vivido por toda essa família, com 2 tragédias vivenciadas pelos animais dessa família. Fabiano, por exemplo, vivia longe dos homens, só se dava bem com animais. Os seus pés duros quebravam espinhos e não sentiam a quentura da terra. Montado, confundia-se com o cavalo, grudava-se a ele. E falava uma língua cantada, monossilábica e gutural que o companheiro entendia. A pé, não se aguentava bem. Pendia para um lado, para o outro lado, cambaio, torto e feio. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos. Exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco. Quanto aos filhos, os
Os meninos não possuíam nome, eles eram um menino mais velho e um menino mais novo. Isso denota mais um traço de descaracterização, de desumanização apresentado por Graciliano Ramos. O menino mais novo, quando fosse homem, caminharia assim, pesado, cambaio, importante, as rosetas das esporas chilintando. Saltaria no lombo de um cavalo brabo e voaria na caatinga como pé de vento, levantando poeira. Ao regressar, apear-se-ia num pulo e andaria no pátio assim, torto, de perneiras, gibão, guarda-peito e chapéu de couro com barbicacho. O menino mais velho e Baleia ficariam admirados. O menino mais velho, como não sabia falar direito, balbuciava expressões complicadas, repetia as sílabas, imitava os berros dos animais, o barulho do vento, o som dos galhos que rangiam na caatinga, roçando-se. Agora tinha a ideia de aprender uma palavra, com certeza importante, porque figurava na conversa de Sinhá Terta. Ia decorá-la e transmiti-la ao irmão e à cachorra. Baleia permaneceria indiferente, mas o irmão se admiraria invejoso. Inferno, inferno. Não acreditava que um nome tão bonito servisse para designar coisa ruim. Até a palavra que ele queria aprender, usar, utilizar, tem uma conotação negativa. Isso denota, isso contribui, isso colabora para a formação dessa sensação que nós, enquanto leitores, temos quando a gente lê a obra. E sente realmente essas vidas secas, essa seca internalizada nessas vidas. Sinhá Vitória, assim como os demais personagens, é uma mulher que tem sonhos. Os desejos de Sinhá Vitória, em especial de possuir uma cama de lastro de couro, são expressões de alguém que quer algo além do que a realidade permite. E isso é o que chama a atenção da gente também nessa leitura, é a resistência dessas pessoas, é a resistência dessas criaturas. Baleia, a famosa cachorra, também retirava junto a família. E é interessante porque ela perambulava entre eles, né? Talvez ela compusesse um tom de presença, um tom de vida, um tom de sentimento, ainda que escasso. Ela contribuía na costura desse elo familiar. Ela era mais um deles, ela era humanizada. Claro que ela sofria também, ela passava fome, ela passava sede, ela era companheira, né? Ela vivia presente com aquela família. Abraçou a cachorrinha com uma violência que a descontentou. Não gostava de ser apertada, preferia saltar e espojar-se. Farejando a panela, franzia as ventas e reprovava os modos estranhos do amigo. Um osso grande subia e descia no caldo. Esta imagem consoladora não a deixava. O menino continuava a abraçá-la e Baleia encolhia-se para não magoá-lo. Sofria a carícia excessiva. O cheiro dele era bom, mas estava misturado com emanações que vinham da cozinha. Havia ali um osso graúdo, cheio de tutano e com alguma carne. Apesar de tudo, eles vão retirar, é de certa forma resistir, ir para frente, tentar mudar, sobreviver. E apesar do momento histórico denunciado, a literatura ela é algo tão impressionante que a partir dessa realidade concreta retratada aqui, o texto meio que projeta a retirância na vida da gente. Os nossos sertões, as nossas dificuldades, os nossos problemas, eles devem ser atravessados. Tristeza, dor, decepção, são territórios áridos. E deserto, como dizem, é lugar de passagem e não de permanência. Gente, eu vou parar de falar porque se eu continuar falando, eu vou falar aqui por horas. Vocês sabem que quem me conhece, quem acompanha aqui os vídeos no canal, quem acompanha as programações e tudo, eu amo esse tema. Esse tema foi um tema que eu estudei e que eu continuo me dedicando ao estudo. Então eu paro por aqui. É um clássico que é para compor a lista de leitura de vocês. Eu espero que tenha sido motivador esse vídeo para que vocês leiam essa obra. Muito obrigada pelo carinho e pela companhia. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!